Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É muito triste algumas coisas que a gente vê no São Paulo, né? Além de triste, tem coisas que são realmente inaceitáveis e inacreditáveis, né? Com tudo que a gente vem vendo e tudo que vem realmente acontecendo. Primeiro de tudo, nós temos uma situação que até agora nós não entendemos direito envolvendo a zaga do São Paulo. Zaga essa que não tem mais aquela. Logo quando o Zubeldia chegou no São Paulo, logo quando ele começou o trabalho dele no São Paulo, nós vimos que ele arrumou o sistema defensivo. Nós vimos um São Paulo bem sólido, um São Paulo bem interessante que não tomava gol. Como ele arruma o sistema defensivo, ele facilita lá na frente e os gols começaram a sair e as vitórias começaram a vir logo que ele chegou. E agora nós já temos uma história muito, muito estranha envolvendo o Diego Costa, né? Aparentemente uma forçação de barra pro Diego Costa jogar, envolvendo diretamente Alan Franco e Arboleda, em que inexplicavelmente não jogam alguns jogos, né? Inexplicavelmente não jogam. Nós vimos que o Alan Franco e o Arboleda estavam fazendo uma baita dupla de defesa, uma coisa assim muito, muito bacana. A gente tava falando, o Alan Franco em um nível impressionante de futebol, encaixado muito bem com o Arboleda ali, e o São Paulo com uma zaga excelente, espetacular. Aí vem Alan Franco no jogo contra o Corinthians, forçou um cartão amarelo do banco, não joga. Aí quando o Alan Franco volta, que é pra jogar o Arboleda, ele inexplicavelmente está sendo poupado, ou tem bolha. Sempre é uma historinha, sempre é alguma coisa que a gente fica com a pulga atrás da orelha. E acreditar em algumas informações, e acreditar em algumas coisas que são passadas referente a alguns jogadores, fica cada vez mais difícil. Gente, peraí. Eu nem acho o Diego Costa tão ruim. É claro que ele precisa ser banco. Do Alan Franco e do Arboleda, não tem lógica nenhuma o Diego Costa jogar. Eu sei que tem muitos que acham ele péssimo. Eu não acho ele péssimo. Eu acho ele ok. Falando nível Brasil, eu acho ele ok. E ainda bem que nós temos, ainda bem assim, né? Ainda bem que nós temos uma zaga melhor e mais competente, só que não é colocado pra jogar. Parece que não pode pôr pra jogar Alan Franco e Arboleda. No São Paulo, parece que se alguma coisa dá certo, se alguma coisa fica legal, se alguma coisa começa a dar resultado, parece que tem que ser desmanchado. Parece que tem que ser feito alguma outra coisa pra perder ou pra cair o desempenho. Não é impressionante? Eu não queria chegar aqui. O Diego Costa, ele não é o principal dos problemas, mas ele é um indício, ele é uma dica de que talvez o treinador não tenha tanta autonomia. Ou de que talvez as coisas estão muito erradas no São Paulo Futebol Clube. Aí vem vários. E não é errado pensar, parece que é o empresário. Mas não é o Zubeldia, o cara não tá escolhendo. Aí é onde a conversa se perde. Porque pode ser qualquer coisa. Aparentemente estão mentindo em relação às situações. Então já que estão mentindo, já que mentiram alguma coisa, que a gente percebe que isso não é razoável, não é aceitável você mexer numa zaga dessa. Então já que estão mentindo, realmente pode ser qualquer coisa. Tidico é o empresário, Tidico estão devendo dinheiro, estão devendo salário, estão na mão dos empresários, é a diretoria, não deixam o Zubeldia trabalhar. A partir disso, realmente, pode ser qualquer coisa. E aí, o Zubeldia muito provavelmente esteja fora do São Paulo. Nós vimos. Gente, pra mim, é difícil falar isso, tá? É bem difícil. Nós vimos. Eu vi o Zubeldia fazendo coisas que eu não suportei no jogo contra o Vasco. Especificamente no jogo contra o Vasco, eu achei horrível. Eu achei que ele foi muito mal. Só que se perdeu tanto o negócio que eu não sei até que momento que é o Zubeldia que tá decidindo ou não. Aí, eu também não acho razoável, eu não acho certo falar, mas você tá vendo? Foi a mesma coisa com o Carpini, com o Ceni. É diferente. A situação pode ter sido a mesma. Aparentemente, nós estamos com uma panela no São Paulo. Mas não adianta. Realmente, isso é verdade. Mas pra mim, o Carpini, ele não é um técnico do nível do São Paulo. Nem o Ceni. E o Dorival ganhou. Então, é difícil. A gente vê a mesma forma, aparentemente a mesma panela, esse mesmo jeitinho canalha, né, que o São Paulo faz as coisas.
tem essa diretoria aí, tem esses jogadores que a gente tá com a pulga atrás da orelha em relação à índole, ao caráter de alguns. Então, o Carpini ser demitido era pra ser. O Zubeldia já é diferente. Pode não ser o técnico espetacular que nós estamos esperando, mas nós estamos vendo coisas muito estranhas. E aí ele tá realmente fora. A gente sabe que é só questão de tempo, porque a diretoria não se pronuncia, a diretoria não banca o técnico. Se tem a briga, se tem desconforto, se tem jogador mandando ele, quem são? Por que não estão expostos esses caras? A gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia de quem seja. O Luciano e o Arboleda não jogaram contra o Vasco, coisa muito esquisita. Não dá pra saber o que tá acontecendo. Eu não acredito que foram poupados, né? Eu não acredito que seja tão simples assim. Eu não acredito que o Zubeldia chegue, Arboleda, Caleri, Luciano, Lucas, vocês não vão. Eu vou poupar, eu não quero, eu quero que vocês fiquem bom pro próximo. Eu não acredito que as coisas sejam assim. Eu vejo o Alisson, que independente do rendimento ou não, que evoluiu ou não, eu vejo o Alisson jogando todos os jogos pelo São Paulo, tendo mais oportunidades do que qualquer um. Então as coisas estão estranhas. As coisas estão estranhas a começar pelo Arboleda e Luciano, de forma inexplicável, não serem relacionados. Não tô nem falando. Se ele poupou, eu acho que ele tem que ter esse tipo de autonomia. Mas a gente sabe que não é. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. A gente sabe que tem coisa estranha em relação a isso. Aquela substituição do Caleri no segundo tempo, coisa que ele nunca vinha sido substituído. Por que a gente vocês precisam prestar atenção nisso agora? E por que isso é muito importante? Porque tá caminhando tudo junto. Primeiro a gente vê o Luciano e o Arboleda de forma inexplicável não relacionados e o Caleri saindo. Ele sentiu. Não acredito também, tá? Cadê o exame? Mostra o exame. Cadê o médico? Qual foi o médico ou o preparador físico ou o fisioterapeuta? Ou cadê o profissional? Cadê o cara que chegou e olhou lá pro Caleri no intervalo do jogo contra o Vasco e falou: se o Caleri jogar mais 2 minutos, ele vai puxar a coxa, a virilha, o que quer que ele tenha lesionado. Ele sentiu o quê? Cadê o cara que falou: tá aqui, o diagnóstico foi esse, o Caleri não pode voltar no jogo contra o Vasco. Então eu não acredito. Eu não acredito. Isso pra mim parece mais algo interno. Um desconforto interno. Uma briga interna. Eu não queria falar isso, sabe? Mas é o que tá aparecendo. Porque a gente vê o time em um desempenho muito bacana logo na chegada do Zubeldia e uma queda gigantesca. É claro que se a gente pegar os números, não tem nem conversa de falar pro Zubeldia ser demitido do São Paulo e a gente vê que às vezes nem é culpa dele. Esse jogo contra o Vasco, ele errou muito, ele foi muito ruim, eu achei. Só que a gente viu um lenga-lenga impressionante. E essa, já começando lá por Luciano, Arboleda, depois o Caleri pé da vida no banco, saindo no intervalo que nunca tinha saído. O Caleri, pra quem fala, ele sentiu, você tá louco. O Caleri, quando acabou a Copa do Brasil, o Caleri falou: agora eu vou fazer minha cirurgia, agora finalmente eu posso parar um pouco e fazer minha cirurgia. O Dorival falou: calma, não é assim. Então é um cara que joga precisando fazer cirurgia. Ele sentiu o quê no intervalo do jogo contra o Vasco? Então eu não acredito. Pode ser. E aí eu tô do lado do Zubeldia, tá? Porque pode ser, parece ser, aparentemente, é uma peitada do elenco. A gente sabe que nós temos como alguns principais, como Luciano, Caleri, Lucas, Rato, Rafinha. A gente sabe que esses caras são os principais. Tá? Falam do Alisson, Nestor, que são ali os mais próximos do elenco do São Paulo, digamos assim. Os caras que estão sempre juntos, que meio que fazem a coisa, que meio que fazem ali no campo, né? Que estão sempre juntos, em todo lugar, no treino, no campo, que estão integrando o elenco. Parece que são esses caras aí. E aí, se aconteceu alguma coisa e tentaram passar por cima de qualquer autonomia do Zubeldia, eu tô com o Zubeldia. Pode ser o craque, acho o Caleri um craque, ali como centroavante, né? Acho o pivô que ele faz, a forma como ele cabeceia, achei ele um craque. Achei ele um jogador histórico no São Paulo. Se ele tentou passar por cima de qualquer autonomia do Zubeldia, eu quero que ele vá embora do São Paulo. Independente do futebol. Igual o Luciano. Luciano, eu acho que ele é um bom segundo atacante. Queria ele no elenco. Se ele faz o que parece ser, o que a gente se pega com a pulga atrás da orelha o tempo inteiro, eu quero ele fora, quero ele longe do São Paulo.
Se ele meio que se escala, se ele torce o nariz, se ele não joga de meia, se ele meio que manda, se ele meio que intimida ou pressiona. Intimida não. Se ele meio que pressiona, se ele meio que força a barra pra jogar quando ele quer, aonde ele quer, eu quero ele demitido do São Paulo. Então vocês percebem como fica uma coisa muito perdida? Porque a gente vê alguns erros técnicos no jogo contra o Vasco, só que de outro lado, dos outros dois lados, a gente vê como a diretoria faz as coisas, fica quietinha, deixa o circo pegar fogo e não fala nada. E a gente vê um possível incômodo, desconforto do elenco, que a gente tá acostumado com essa história. Então é muito desanimador. E agora eu vou falar uma coisa que me dói demais. Me dói demais. Pra mim, isso é opinião. Eu não posso provar nada. Isso é opinião. A partida que o Lucas fez contra o Vasco, Lucas Moura, cara que eu sou fã. Não é que eu acho ele, o Lucas joga muito. Não. O Lucas joga muito, adoro o Lucas. Não é simples assim. Eu sou fã do Lucas Moura. Desde a primeira passagem, quando eu era moleque. Sou muito fã. Pra mim, nesse jogo contra o Vasco, fez corpo mole. Fez corpo mole. Então nós temos várias coisas, e mais umas delas, né, que aí comprova tudo. Uma coisa assim muito estranha. Nós temos o Luciano e o Arboleda, inexplicável. A história do Diego Costa, que já vinha de outros jogos, que aparentemente o Zubeldia não pode, né, não consegue colocar Alan Franco e Arboleda, que estava encaixado. Aí a gente vê Arboleda e Luciano, vê a substituição do Caleri, as coisas meio estranhas, a partida que o Lucas Moura fez, que pra mim tirou o pé. A partida, é diferente. O cara tá numa noite horrível do cara não pôr o pé na bola. Pra mim faltou muita vontade ali. É até legal de ver. A gente vê alguns jogadores que às vezes não tá jogando nada, tá muito mal na noite ou no dia, tá muito mal no jogo, só que tá se esforçando, tá tentando. Isso é legal de ver. Eu não vi o Lucas se esforçar contra o Vasco. Algo que eu nunca esperava ver. Então, muito provavelmente, e não é coisa da nossa cabeça, é porque a gente já vê isso acontecendo há muito no São Paulo. Muito provavelmente tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito tensa acontecendo no São Paulo junto dessa comissão técnica e a diretoria não vem falar. A briga que deu dentro de campo, a discussão, o atrito aí, sei lá, foi entre o Sabino e um membro da comissão técnica do Zubeldia. Foi falado na transmissão do jogo que algo mais ou menos assim, tá, gente? As palavras exatas eu não vou conseguir trazer aqui pra vocês, mas foi falado no meio da transmissão que os jogadores estavam se aquecendo em um lugar, aquele aquecimento no meio do jogo, né, que o técnico manda todo mundo aquecer, caso ele vai colocar, todo mundo vai aquecer pro técnico ver, perdão, gente, pro técnico ver quem vai colocar aquecimento no meio do jogo. Os caras do banco foram aquecer. Aí parece que estavam aquecendo em um lugar. Depois parece. Aí um membro da comissão técnica do Zubeldia, que estava responsável pelo aquecimento, falou: Sabino, aquece ali, ó, começa a aquecer ali e tal. Não sei se ele mandou todos ou se ele só mandou o Sabino. Aí o Sabino teria se incomodado. Sabino teria se incomodado. Falou: mas ficam me jogando pra um lado e pro outro aqui, tipo, incomodado. Fala onde tem que aquecer. O Sabino tá incomodado com alguma ordem técnica de aquecer. Teria meio que discutido, teria meio que entrado em atrito com alguém da comissão técnica. Olha, vocês estão percebendo o que eu tô falando? Esse Sabino, a gente não sabe nem quem ele é no São Paulo. Esse cara, ele nem é nosso. Esse cara, ele é uma obra da diretoria. Aí o Sabino se dá ao luxo. O Sabino. Eu nem acho ele tão ruim, viu? Eu nem acho ele tão ruim. Falando nível Brasil aqui, eu acho ele legal pra jogar um jogo ou outro. No banco, lógico. Eu nem acho ele tão ruim. Agora, o Sabino vem querer encher o saco de alguém no banco de reservas. O Sabino. Então eu não sei. Eu não sei se ele viu um ou outro jogador torcendo o nariz, se ele viu os principais do elenco, Lucas e o Caleri, Luciano, se ele viu os principais, meio que dando de ombro. E aí o papo rola entre os jogadores de aparentemente quem manda. Então a gente não sabe, só que são muito indícios disso. E aí, gente, não adianta.
muito provavelmente, e infelizmente, seja só questão de tempo pro Zubeldia ser mandado embora do São Paulo, esteja fora do São Paulo. Assim, um cara ser demitido igual o Carpini, eu acho ok. Porque pode ser que tenha tido a mesma coisa, a mesma panela, a mesma fritadeira, fritaram, pode ser. Só que pra mim ele não era tecnicamente qualificado. O Zubeldia pode nem ser tudo que eu espero dele. Mas pra mim ele é melhor que o Carpini, melhor que o Rogério Ceni, muito, muito. E aparentemente está passando pela mesma situação que infelizmente há muito está no São Paulo Futebol Clube.